Tá começando mais um Desregrados, o podcast mais descontraído do portal Litoral Sul, podcast esportivo, de bate-papo aqui com convidados sempre do Sul Catarinense, que fazem parte do esporte do Sul Catarinense. Nem sempre são do Sul Catarinense, mas fazem parte da nossa rotina, falam de esporte aqui para todo o sul de Santa Catarina. E hoje o meu convidado, ele é curitibano, na verdade, não é do Sul Catarinense, mas já é praticamente da região, e transformou uma brincadeira de criança em seu esporte predileto. Ele é o que a gente chama de yo-yo player. E dentre algumas de suas conquistas estão campeonatos em São Paulo e no Paraná. Atualmente é um dos grandes divulgadores do yo-yo no sul do Brasil e no Brasil inteiro, né? É o Alan Vierni. Alan, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite aí para participar do episódio de hoje. Pô, o prazer é todo meu de estar aqui. Fala, galera, e aí, tudo na paz com vocês? Estamos aí para falar um pouquinho aí desse lifestyle aí que é o yo-yo, né? Desse estilo de vida. O yo-yo não só como uma brincadeira, como esporte também, né? Claro. Mas é isso aí. Tô aí pra vocês aí esmiuçarem tudo que vocês quiserem saber. Mas como tu disse, como esporte, mas ele começou com uma brincadeira, eu imagino, pra ti. Como é que foi esse teu início no yo-yo? Cara, o yo-yo, ele é uma coisa muito maluca, né? Normalmente, o meu início mesmo, lá em 1990, cara, isso já há algum tempo já, 1995, teve um projeto super legal que a Coca-Cola fez no Brasil, né? Fez a nível Brasil, que era com os ioiôs russos, uma empresa americana e tal. E, cara, eu ganhei meu primeiro ioiô, que era o ioiô da Sprite, eu lembro ainda. Meu pai chegou e me deu, eu tava na área da casa do meu tio e tudo mais, cara, o legal foi que eu peguei ele e já saí jogando. Então, ali realmente começou. Mas pra mim foi aquela coisa de criança. Peguei, deu 10 minutos, deixei jogado de lado e saí fora enfim, mas eu gostei, eu tinha facilidade pra jogar, né? E passou alguns anos, esse projeto voltou novamente, não mais com a Coca, mas sim com outras marcas. A Coca já não fazia mais esse tipo de projeto, né? E, cara, eu comecei a jogar e em 2 meses eu acabei me tornando profissional, assim, eu gostava tanto, tinha facilidade pra jogar e tal. E comecei a jogar uns campeonatos igual o estilo de trabalho que eu fazia, que é basicamente o que eu peguei aquele formato de trabalho, adaptei para os dias de hoje e acabei aplicando. Então participei. Ele tem uma finalidade também social, mas não deixa de ser só social, né? Ele tem fins lucrativos, então não é um... E aí foi aí que eu comecei, né, cara, saindo de um mesmo projeto desses que eu fazia. E tu tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Cara, quando ele voltou, na verdade teve eu lembro que foi, se eu não me engano, em 2011, mas foi realmente 2016 que eu comecei a jogar pra valer mesmo, né, que eu me destaquei e tudo, né. Onde eu via, que era legal e era maneiro, mas não via como trabalho. Na verdade, tudo aconteceu, foi tudo orgânico, né? Eu era apaixonado pelo yo-yo, pelo fato do que ele proporcionava, assim como a garotada quando a gente tá fazendo o projeto, e a parada foi acontecendo. Não foi um negócio, eu vou fazer isso e isso. Mas chegou uma hora que eu comecei a ver, isso pode ser um negócio da minha vida também. Sim. Mas antes disso, o que tu pensa... Como tu falou, tu não cogitava exatamente o yo-yo como um estilo de vida, e o que tu cogitava antes do yo-yo aparecer na tua vida? Cara, eu pratico uma série de esportes, né, cara? A gente sempre tem aquela ideologia de onde os pais... Aquele estilo de vida onde, vou estudar, vou fazer faculdade, vou procurar um trabalho, sei lá, comum, como qualquer outro, na verdade, aquela coisa. Você especializar em algo, sei lá, você... Na época eu gostava muito de, lembro que eu passei nos vestibulares para publicidade e propaganda, eu passei para turismo, que era algo que eu gostava bastante, mas não tinha certeza, então eu acabei nem indo cursar uma faculdade, saca? Mas eu também gostava de outras coisas, que eu gostaria de ser mesmo, eu gostaria de viver de surf, eu pego onda também, onda de skate, então eu queria ser surfista profissional, viver de surf e tudo mais. Mas sou um pouco prego, então... Não sou um pouco prego. O surf test tem um surf legal assim, mas não tem um surf a nível competição ou até mesmo nível free surf para fazer esse trabalho, né? Durante um bom tempo eu até me dediquei bastante para estar evoluindo, viajando bastante, mas enfim. E assim, quando tu pegou o yo-yo, tu já saiu fazendo as manobras, assim, né? Cara, na verdade, assim, quando a gente participa de um projeto desses como eu faço, ou como outras equipes faziam, né? Esses projetos eles acabaram dando uma pausa devido à pandemia. A gente sempre trabalhava com 8 manobras bem básicas mesmo, que eram manobras de entrada, para quê? Trabalhar a coordenação motora, enfim... e gerar uma competitividade também para que o projeto acontecesse, né? Então ali eu já dominava todas elas, para mim era muito fácil fazer aquilo ali. E aí você vai para manobras bem mais avançadas, vai para manobras de figura, manobras de corda já e tal. E conforme você vai evoluindo, você vai vendo, poxa, não é isso que eu quero realmente só fazer. Eu quero fazer algo a mais. Você vai querendo evoluir, assim como tudo. Você vai querendo. Eu não via como algo profissional, era uma competição que eu tinha entre outros amigos meus que participavam, mas
era uma questão de querer evoluir mesmo. Que você, pô, daqui a pouco você aprende a fazer uma coisa... Primeiro você só quer aprender aquilo ali. Eu quero aprender, sei lá, fazer só uma estrela. Mas depois que você aprende a fazer a estrela, você já não tá mais satisfeito só com a estrela. Claro. O ser humano, ele é um eterno insatisfeito, eu falo pras pessoas. E, cara, isso é normal, isso é legal. O ser humano quer aquilo que ele não tem ainda, né? Exatamente, porque assim, você almeja algo e daqui a pouco você vê, poxa, eu conquistei isso, agora eu quero mais, entende? E faz parte da gente querer conquistar. E eu não era diferente, eu queria aprender várias outras manobras, queria ser o melhor quando tava rolando a parada ali e tal. E foi assim durante um bom tempo, assim, né? Até virar realmente o meu trabalho, porque de repente deixa de ser esporte, não que eu deixe de jogar por esporte, mas vira o teu trabalho. Então ele foi tomando essa proporção, saca? Com 18 anos, eu lembro, eu fiz 18 anos, quando eu tinha 16 anos, né? 2016 ali, se eu não me engano. Não, perdão. Cara, 2006, 2006, desculpa. Eu tinha 16 anos, cara, e eu queria muito trabalhar com a galera que fazia. Eu queria ser o profissional que tava lá na frente ensinando a gente. Era exatamente isso que eu queria fazer quando eu tinha 16 anos. Porque, pô, era legal, você era referência, o cara era bom e tudo mais. E tinha algo que me chamava muito mais atenção. Os caras viajavam direto e isso era super legal. Nossa. Então eu queria muito estar ali. Só que eu não podia viajar, porque eu tava terminando o ensino médio, tava no segundo ano do ensino médio e não podia. Então beleza, terminei o ensino médio, quando eu fiz 18 anos eu tava fazendo um trabalho como outro qualquer. Eu era aqueles caras chatos de supermercado que ficava abordando a galera pra fazer cartão de crédito, saca? eu fazia exatamente isso, era o meu trabalho, trocar ideia com a galera, abordar e fazer os cartões de crédito. De repente eu recebo uma ligação dessa galera que teve na minha cidade, né? O nome dele era Juan Arouca, era um argentino, ele foi vice-presidente da Russell, que fez os projetos de ouro da Coca-Cola no mundo inteiro. Então, era um cara que eu gostaria muito de trabalhar com ele, né? E ele me liga e, cara, ele fala que a gente gostaria que você viesse trabalhar conosco e tudo. E, cara, eu fiquei amarradão na mesma hora pra quando vai ser e tal, primeira viagem, aquela coisa e tudo. E aí a viagem era pra uma determinada data e tal, e tudo, enfim, acabou acontecendo. Não foi exatamente naquela data, foi alguns meses depois, mas, cara, foi um sonho realizado, não deixa de ser, né? Sim. E aí foi onde começou a minha trajetória com o trabalho do eu também, né, cara? Que legal. E tu falou que tu aprende primeiro 8 manobras mais básicas, assim, tu consegue demonstrar pra gente? Cara, consigo sim, pode levantar aqui. Pode, claro, se quiser levantar o microfone também e explicar, não sei. Tá, demorou, vamos lá então. Cara, essas 8 manobras básicas, vamos ver aqui se eu consigo fazer aqui. Bom, primeiro aqui é o dorminhoco. Você joga lá, conta 3, 1, 2, 3 e volta ele pra mão, né? No caso você deixa ele lá embaixo, 1, 2, 3, voltou pra mão, a segunda é o cachorrinho passeando. Você coloca ele lá como se fosse no chão lá, passeia, voltou pra mão. A maioria das manobras elas partem dessa manobra que é o dorminhoco, né? Essa aqui é a manobra fundamental. Aprendeu essa aqui, você já tem a base para aprender a jogar, né? A terceira é uma meia volta. Vou tentar fazer aqui. Se não se de lado lá, ele volta aqui. Simples. Quarta manobra já é a catarata, ela nem vai quieto na caixeira, vai pra frente, cai mesmo pra simular, né? Catarata. Aí a quinta manobra é o trevo, ela faz uma em cima, outra no meio, outra embaixo, em cima, no meio, embaixo. Sexta manobra, o cachorrinho saltando a cerca, chama ele lá, pula, Rex. Volta ele pra mão lá. E a sétima manobra, cara, ela é o balanço. Então você conta lá, faz o triângulo, conta lá, 1, 2, 3 balançadas. E aí teve uma outra manobra que eu introduzi, que ela era até mesmo antes do balanço, que era a volta ao mundo. Ela era muito clássica, mas ela não faz, que é como se fosse uma meia volta, só que ela volta ao mundo, no caso, né? Sim. E aí, passando todas essas manobras, cada um tinha 2 chances pra parada acontecer. Tem uma manobra que é a de desempate, que era os voltas e voltas, e era aí onde a emoção pegava, né? Aqui em Criciúma a gente acabou fazendo esse projeto 3 vezes, né? Eu fiz aqui em 2013, 2016 e 2019, de 3 em 3 anos, que era as voltas e voltas. Então quem fizesse o maior número acabava sendo campeão do campeonato, né? Essas eram as manobras básicas, né? Aí depois disso, na apresentação, vinha estrela, vinha a Torre Eiffel. O detalhe é que o ioiô ele sempre tem que estar girando, né? E voltar pra mão enrolada, senão a manobra não contava, não vinha. Então tinha uma série de regras, mas gerava uma competição saudável entre a garotada, né, cara? E esse projeto tu fez em 2013, 16, 19? Em Criciúma, sim, né? Na verdade eu fiz isso durante 12 anos, né, cara? Eu lembro que o meu primeiro projeto, quando eu saí, eu fui pra Minas, fui pra Belo Horizonte fazer meu primeiro projeto. Então eu tinha 18 anos, meus pais não gostariam que eu fosse. Assim, não pelo fato de ser um trabalho com ioiô, não pelo ioiô, assim, mas por toda a questão de preocupação de pais, de você estar viajando, de, pô, você ter noção, cara, foi muito engraçado, que foi tão por amor que eu fiz a parada e eu confiava, lógico, nas pessoas que estavam ali na frente, que eu já conhecia, que eu não sabia nem quanto eu ia ganhar, eu fui porque realmente eu queria ir, assim, saca? Não foi um negócio, eu vou porque eu vou ganhar tanto.
Eu tinha mais ou menos uma dimensão, mas eu não tinha noção, assim, entende? E, cara, o salário não era lá aquelas coisas. Eu posso até falar que na época era 200, isso foi em 2000, a primeira viagem foi em 2007, cara, 2008, perdão. Eu ganhei, cara, algo como R$250 por semana, assim, entende? Mas tava morando em Belo Horizonte, cidade grande. Não era, cara, não era nada pra você estar viajando e tudo, mas era algo que eu gostaria muito de fazer, assim. E, cara, foi super legal, assim, porque tudo que eu conquistei, eu falo pras pessoas... eu acho que na nossa vida tudo tem um propósito. Eu sou um cara cristão e eu sempre falo para as pessoas que eu tenho o hábito de colocar tudo em primeiro lugar nas mãos de Deus. Se for para as coisas darem certo e for para ser as coisas vão acontecer. E, cara, tudo que aconteceu depois aí, né, a minha vida, praticamente ela se desenvolveu tudo a partir daí, foi através do ioiô, cara. Então, foi algo orgânico que foi acontecendo e as coisas vieram acontecendo organicamente também, né, cara? Isso eu falo em todos os quesitos, sentimental, profissional, enfim, aí a gente pode colocar uma série de ramificações aí, né? Sim. E que competições, assim, tu já participou? Não, primeiro que eu queria comentar, tu falou dos projetos, passava nas escolas? Exatamente, o projeto ele consistia em quê? Primeiro você chegava, né, você estruturava o projeto, a gente trabalhava em cima de uma parte da cidade para que nenhuma área da cidade ela ficasse sem ser trabalhada, desde uma parte mais periférica, de um bairro que seja mais humilde, até o bairro mais nobre da cidade, sem exceção, para que toda a garotada... Eu trabalho com criança e adolescente, né, eu fazia questão de fazer apresentação para o ensino médio, por mais desafiador que fosse, porque, cara, tinha adrenalina de conquistar eles. É diferente de você chegar e fazer uma apresentação e trocar uma ideia, pegar a garotadinha que tá ali sentado, beleza, te esperando pra ver. Agora o ensino médio não. E normalmente o diretor da escola falava assim, ele me jogava no meio do recreio e fazia a parada, se vira. E eu tinha um prazer de fazer aquilo, de reunir aquela garotada, porque era um desafio pra mim. Então eu saía da minha zona de conforto. Mas enfim, voltando à tua pergunta, então eu ia nas escolas, né, fazer em todas as áreas da cidade. E todas as escolas, sem exceção, município, estado e particular. Em Criciúma eu tive em todas elas, sem exceção. Que loucura. Sim, todas do município. Não trabalhava creche porque ainda garotada ainda é questão de coordenação motora. Sim. Mas de primeira série ali do ensino fundamental 1 até o terceirão do ensino médio eu fazia todas as escolas. Eu pergunto porque eu terminei o terceirão no Marista em 2016. E eu me recordo de ter a apresentação do ioiô lá. Fácil, mole, puxa de capa lá. Eu lembro. E era realmente no intervalo lá que colocava lá num palco que uma espécie de palco. Galera. Sim, eu lembro disso aí. Então, tu falou agora das datas, eu lembro que em 2016 teve alguma coisa assim. Teve, 2016 foi super legal. O Marista sempre apoiou muita ideia. Lógico, eu tive em todos os maristas, já tive em vários maristas do Brasil, posso falar de vários, desde Belo Horizonte, Curitiba, todas as cidades do Rio de Janeiro. Enfim, todos os locais onde eu trabalhei, eles sempre foram muito receptivos com esse trabalho, né, cara? E o Marista de Criciúma, assim, tem que dar os créditos pra uma pessoa especial lá, que foi super legal, que é o Lucas, né? O Lucas é um cara... Foi meu professor de educação física. Ele é um cara que marca a cidade de Criciúma, né, cara? Um cara super querido, né? Mas e aí, voltando para a pergunta que eu ia te fazer antes de comentar dos projetos, assim, tu participou de campeonatos, foi campeão de algumas coisas, como é que funciona esse meio... mais competitivo esportivo, Cara, primeiro eu vou explicar como é que funcionam os campeonatos, né? Tinham esses campeonatos, assim, que definiam o campeão de uma cidade ou região, né? Que eram esses projetos que a gente acabava fazendo. E também tinham os campeonatos brasileiros e campeonatos regionais, né? Devido à verba, também não tinha um investimento tão alto assim, mas tem o Campeonato Brasileiro de Ioiô, ele dá uma vaga de acesso ao Mundial, que normalmente acontece, agora ele tá itinerante, assim, então todo ano acontece em um país diferente, mas acontecia no Japão e Estados Unidos já, né, e também tinha um campeonato que era muito mais forte. Eu sempre falo para as pessoas que tem um campeonato, o Campeonato Brasileiro era legal, acontece em São Paulo todos os anos, agora com a pandemia acabou acontecendo online, mas tinha um campeonato que ele era mais forte que o Campeonato Brasileiro, porque ele acontecia no meio da Festa do Figo, em Valinhos, no interior de São Paulo. Eu falo mais forte por quê? Porque tinha muito mais público, tinha muito mais gente jogando, tinha um patrocínio muito mais forte, né? E então era um campeonato do interior paulista. Esse campeonato era super legal. Fui campeão nesse campeonato já, né? Que é o campeonato do interior paulista. Eu nunca joguei um brasileiro, como as pessoas acham que eu já joguei, né, cara? Eu tenho uma amizade com todos os jogadores brasileiros e estava super envolvido no Campeonato Brasileiro de 2020, né? Em tudo. Até me convidaram para fazer a apresentação no campeonato. Acabei não conseguindo ir, né, cara? O ano de pandemia foi muito difícil, né? 2020, para apresentar o campeonato e tudo mais. Tenho amizade com a maioria dos jogadores aí. E tudo. Então acontece dessa maneira. Tem normalmente esses dois campeonatos. O campeonato interior ele acabou durante um tempo, até por questão de investimento, patrocinadores, mas era um campeonato legal que acontecia no meio da Festa do Figo, e o Campeonato Brasileiro ele continua acontecendo. E ele tem que continuar acontecendo porque justamente ele dá essas vagas de acesso ao Mundial que são muito importantes pra gente, né?
Então esses foram os campeonatos que eu ganhei. Eu fui campeão paranaense, campeão paulista de ioiô, né? Cara, eu posso falar assim, né? O brasileiro é um e o paulista era outro, então eu posso... Mas acontecia em Brasília, o Centro-Oeste, durante um tempo. Teve um dos campeonatos mais loucos, que tinha um nome mais legal, e ele acabou assim, que era o Freak Fingers, né? Quer dizer, os dedos loucos, assim. Tipo, eu era amarradão. O cara que inventou esse nome, eu acho fantástico, porque pô, foi uma criação super legal e de repente esse campeonato morreu. Mas, cara, é tudo questão de investimento, cara. Se tem alguém fomentando a parada vai acontecer e vai ter uma galera jogando. Inclusive agora, recentemente, a gente teve aí o Gustavo, que é um amigão meu, ele é um carioca, ele teve agora no Marcos Mion, ali no programa do Marcos Mion, ali eu acho que é na Globo, ele ganhou a parada lá. Eu não sei exatamente qual, eu não assisto. Qual quadro, sim. Qual quadro era, mas ele ganhou ali os 10 mil reais ali do quadro e tudo mais, porque ele foi campeão. E ele joga, pra mim, é o jogador mais estiloso do Brasil de ioiô, né, cara? Além de jogar, ele joga 4 categorias, ele não joga uma que é com 2 ioiôs simultâneos, que é uma das categorias que eu mais gosto. Eu jogo essa categoria, né? Mas, cara, ele joga as outras 4 categorias e ele é muito estiloso porque ele... Normalmente, como funcionam os campeonatos? Pra galera entender, só, a gente tem 5 categorias. Perdão, 6. Tem a clássica, que é esse ioiô é o ioiô mais simples que existe, que dá mais acesso, mas é um dos que eu mais gosto, esse modéstia à parte, assim, porque a essência do ioiô vem daqui. Aí tem a 1A, 2A, 3A, 4A e 5A. 1A consiste em 3 minutos, você vai lá, faz uma apresentação, 3 minutos, mostra o freestyle. Você tem que criar uma apresentação com uma música de fundo. E você se apresenta, tem lá 3 juízes te julgando, ou às vezes 5 juízes te julgando, isso varia de campeonato para campeonato. Logicamente, esses juízes são profissionais, conhecem a parada toda. E você faz ali a apresentação e vai ser uma pontuação ali na nota. Normalmente é baseado em cliques, né? Tem uma paradinha que é um clique, você vai clicando. São os combos de manobra que você vai fazendo. Mas o atleta fica clicando? O juiz fica clicando. E aí eles somam lá os cliques de cada juiz, faz uma divisão ali por 5 ali e sai a nota do atleta no final, saca? Então tem basicamente isso aí. A 2A são com 2 ioiôs simultâneos, são as voltas e voltas, a manobra de desempate ali, né? Não só essas, mas várias outras, só que com 2 ioiôs simultâneos. Então você tá jogando com as duas. Depois eu jogo aqui pra galera ver. Aí a 3A são 2 ioiôs também simultâneos, só que são 2 ioiôs de rolamento, como se fosse um A. Esse ioiô que ele gira no máximo 10 segundos. Os de rolamento chegam a girar aí, se você... até entre 3 e 5 minutos pra ficar girando. Eu acabei não trazendo aqui, cheguei na correria agora, mas enfim. E a 4A, cara, são os ioiôs... É um ioiô, na verdade, são os ioiôs não, é o ioiô de rolamento, só que ele não é preso na corda. Então, no caso, esse aqui tá preso na corda, você joga com ele fora da corda. Saca? Então, simula meio que um diabolô, assim. Depois você pode bater aí e tal, até pra colocar, galera, se for fazer alguns inserts aí, pode procurar, tem bastante coisa. Coloque o ioiô 4A no YouTube que vai aparecer uma cacetada de coisas ali. E a 5A, diferente de estar preso no dedo do ioiô aqui, a gente joga com contrapeso. Então, você vai fazendo as manobras, só que com contrapeso na corda. Então são efeitos diferentes que a parada rola, né? Então tem todas essas ramificações aí, é bem profissional mesmo a parada. E no Brasil hoje tem como tem a CBF pro futebol, tem o CBV pro vôlei, tem uma confederação de ioiô brasileira? Tem, a Confederação Brasileira de Ioiô, tem sim. Inclusive essa galera aí mesmo, essa galera tá bem envolvida, né? Eu não faço parte diretamente ali, mas tem sim, né? A gente tem um único campeão mundial considerado mestre, né? Tem uns caras que são premiados com título de mestre, que foi o Rafael Matsunaga, ele foi campeão aí na categoria 5A com contrapeso, cara, eu não lembro a data exatamente, mas foi nos anos 2000 ali, eu não lembro se foi 2005, 2004, mas ele foi ali. Ele era o presidente da Associação Brasileira, né? Uma confederação, uma Associação Brasileira de Ioiô, né? Ele era o presidente da Associação Brasileira. E eu não sei exatamente como tá agora no momento, assim, eu tô trabalhando bastante com vídeo, né? Na verdade, eu veio também da parada do Ioiô, tem toda uma história por trás disso. Mas tem sim, tem essa galera que se mobiliza todo ano, né? Tem uma galera super envolvida aí, o Heitor, enfim, Gustavo, que sempre estão mobilizados. Tem um grupo aí no WhatsApp também bem forte pra galera que tá se interessando pelo ioiô agora e tudo mais. Então, bacana. Não pode deixar morrer, né, cara? Claro, e uma das perguntas também que eu gostaria de fazer é, tipo assim, dá pra tirar esse pessoal que tu citou, eles conseguem tirar uma renda fixa do ioiô ou ainda é muito difícil? Há a possibilidade disso virar um padrão pro futuro? Como é que funciona isso? Cara, a gente não pode dizer que por exemplo... vamos pegar um jogador de futebol e um jogador de ioiô, sei lá, qualquer outro atleta de qualquer outra modalidade. Claro. Ninguém vive do ioiô, né, cara? Diretamente vivendo só de jogar, só de ser profissional. Só você tá sendo pago pra você jogar, ninguém vive disso. Isso não existe no Brasil, né, cara? Talvez lá fora, assim, e tudo, e alguns jogadores bem específicos, né? Que eram jogadores que antigamente tinha, né? Que eram jogadores que eram pagos pra viajar e divulgar a parada. Tem uma das primeiras marcas, se não a primeira, Duncan, uma marca americana, ela fazia muito isso, né, cara? Uma marca de brinquedos também focada em ioiô, né? Mas
nos Estados Unidos ela é muito forte, né? Então se você for nas principais lojas de brinquedo, porque ele nunca vai deixar de ser um brinquedo também, as pessoas nunca vão deixar de olhar para ele como um brinquedo. E isso é importante também, embora ele seja um esporte, é importante também que ele seja um brinquedo, porque trabalha vários lados psicológicos da cabeça da criança, enfim, aí vai, né? Mas, enfim, viver do ioiô só essa galera mesmo aí, assim, que realmente vivia nessa época, e não era um salário estratosférico não, né, cara? Então, como é que eu vivia do ioiô? Eu trabalhei 12 anos vivendo só do ioiô, fazendo esse tipo de projeto, né? Mas eu tirava grana do bolso, fazia investimento, eu tinha um retorno super legal, não posso reclamar, né, cara? Sim. Na verdade, eu não ganhava mal, ganhava super bem, assim. Mas só quem vive fazendo esses projetos promocionais. Agora, viver só pra jogar, ninguém vive. Assim. Não dá pra dizer, eu vou viver do ioiô. Não rola. Entende? Agora, no projeto em si, porque eu não vendo nada diretamente pra você. Mas no projeto, tem a venda por trás do projeto que você tem, né? E tudo, lojas, enfim, comércios, e aí vai. Que é onde realmente entra a grana. Então é daí que a galera que vive do ioiô acaba vivendo. Quem vive somente do ioiô? Eu vivi literalmente só do ioiô durante 12 anos, cara. Só minha renda vindo... eu conquistei, posso dar um exemplo. Cara, eu comprei minha casa na praia, comprei apartamento, comprei casa, tudo através disso. Mas devido ao projeto. Eu dava um retorno em aspectos, para a sociedade, saca? Então tinha isso, assim. E como é que eu posso te perguntar? Tu falou ainda há pouco que além de ser um brinquedo, no início tu falou a função social do ioiô, assim, com os teus projetos também. Qual é o lado social do ioiô? Cara, tem vários, cara. Primeiro que ele trabalha toda a parte psicomotora da criança, pelo fato do adolescente ali, pelo fato de trabalhar coordenação motora e tudo mais, mas ele gera uma integração, porque a partir do momento que você faz um projeto desse, você leva o ioiô para dentro de uma escola, você consegue... Eu não vendia nada, a garotada só despertava interesse, né? No caso da garotada, ali fazer uma apresentação, essa duração tinha uma média de 12 minutos. Então e a garotada ficava super curiosa no quesito de querer aprender, no quesito de querer participar dos campeonatos, e um levava o ioiô pra escola, o outro levava e de repente virava uma febre. E todo mundo tava jogando ioiô. Então gerava toda essa integração. Por exemplo, não troco ideia contigo, mas o ioiô ele acaba unindo isso. Outra coisa super legal, e isso eu sempre trabalho muito quesito da família. Pra mim a família eu acho que é o bem maior que eu poderia atingir com o meu trabalho. Era o que? Quando eu fazia esse trabalho, cara, quando eu fazia uma apresentação, a criança chegava e pedia um ioiô pro pai. Só que o pai, anos atrás, como pelo fato de ser antigo, né? Na verdade foi considerado o brinquedo do século XX, né? Na verdade, cara, aqui o ioiô... Então o pai já tinha jogado ioiô lá atrás, já. Entende? Então, pelo fato do pai já ter jogado ioiô, gerava aquela aproximação, aquela proximidade entre eles, e os dois passavam a brincar juntos. Quantos pais, quantas famílias, e cara, meu Instagram bomba de mensagem até hoje dos pais mandando, cara, vocês vão voltar pra cidade, porque o projeto ia acontecer de 3 em 3 anos em cada local que eu passava. Sim. Só que depois da pandemia aconteceu, minha vida acabou se desenrolando para outros lados, né, e a gente vai acabar chegando lá também, mas esse era um dos bens maiores, a forma como ele atingia a família. Eu sempre trabalhava também em quesitos eu trabalhava princípios que eram fundamentais para mim, a questão da criança, do adolescente honrar pai e mãe, entende? Professor também, que são autoridades, a gente tem. Então isso era uma coisa que eu trabalhava dentro dos meus projetos, entende? Por exemplo, eu sou um cara, e sei lá, as pessoas que... Mas eu sou um cara que eu não curto palavrão, entende? Não curto. Então eu trabalhava com a garotada, ia dando um jeito de tirar, ia trocando essa ideia, então tinha muita facilidade. E pelo fato de pegar a onda, fazer outros esportes que atraíam muita gente, tipo, atraía aquela garotada mais underground, então tinha e tem hoje muita facilidade de chegar, trocar ideia, muitos deles se abriam, então eu escutei uma cacetada de problemas, entende? Sim. Desde que o pai que batia na mãe, assim, tudo. Então tinha todo esse impacto. Mas assim, eu não vou dizer que eram todos que faziam isso. Tem muita gente que vai lá e visa o lucro, mas esse era um dos princípios do meu projeto, entende? Muitas vezes eu tirei grana do meu bolso para investir no projeto justamente pensando nisso, assim. Lógico que eu fui super abençoado, mas tinha esse princípio que era fundamental, sabe? E achei engraçado tu comentar, e acabei lembrando disso, da aproximação entre aquele brinquedo que o pai usava, que o pai brincava e que a criança hoje se interessa, né? Eu lembro de um momento, eu nunca joguei ioiô, eu já joguei algumas vezes, assim, basicão, nenhuma dessas manobras que tu fez eu sei fazer. Mas eu lembro de, por exemplo, tô no meu quarto em casa jogando um videogame. O meu pai ia lá, conversava assim, mas não tem aquela prática, né? Aquela coisa automática que da minha geração, por exemplo, que pegar um controle na mão, sabe, sair jogando. X, bolinha, triângulo, quadrado, e já saía. Eu lembro que assim, pai, mas é só apertar quadrado, bolinha, não sei o que, faz tal coisa. Ele tinha que olhar pro controle pra fazer, sabe? Vai jogar um jogo de corrida, vai jogar, sei lá, ele tá ligado, vai virar o controle pro lado ainda, saca? Exatamente isso. Mas é bacana como essas diferenças, né, e acabam aproximando essas diferentes gerações. O impacto, ele era
era animal, assim, cara. Se eu, agora exatamente não tenho, mas eu tenho uma pasta com todas as mensagens que eu recebo de pais e tudo. Eu lembro, a primeira que eu recebi que me impactou foi no meu segundo projeto. Eu tava fazendo um projeto em Curitiba, foi inclusive na minha cidade, a gente terminou o projeto de Belo Horizonte, veio as férias de... Esse projeto só acontecia em época escolar, né? Só no caso de... Começava ali em fevereiro e até ali junho, metade de julho, e depois recomeçava lá em agosto, novamente pós-férias de julho, terminava em dezembro. Então a gente ficava um tempo parado. E eu fui fazer esse projeto, o segundo projeto que eu fiz em Curitiba, e, cara, uma mãe veio, a menina era uma menina mais nova, uma menina pequena, e ela tinha gastrite nervosa e outras coisas, ansiedade, tava tudo. E, cara, o efeito positivo que teve na vida dela, assim, eu recebi um depoimento naquela época, ainda no WhatsApp, não existia WhatsApp ainda, nem nada, assim. Mas, cara, a mensagem de celular, a mensagem de texto que eu recebi, assim, foi animal, assim. Então tinha lógico, a grana é importante, toda essa parada é importante, todo o retorno financeiro, mas esse tipo de retorno é um retorno que não tem preço, sabe? Você impactar a vida de uma pessoa, você saber que mudou a vida de uma pessoa, eu não sei como ela tá hoje, entende? Mas esse retorno era algo assim que, poxa, marcou minha vida, assim, tanto é que eu não esqueço até hoje, né? Da garotada, cara, quantos... E também já aconteceu várias vezes de eu, por exemplo, fazer um projeto aqui, por exemplo, Criciúma 2013, voltar em 2016, cara, e o menino se perdeu no tráfico, morreu, foi assassinado, já aconteceu várias vezes, porque tem pessoas que acabam te marcando, assim, nos projetos, tem uns que marcam mais que os outros, assim, tem aqueles que têm uma personalidade mais forte, você acaba dando um apelido que, enfim, que pega ali e tal e tudo, então tinha isso que acontecia, e aconteceu várias vezes, entende? Eu trabalhei em favela do Rio de Janeiro, trabalhei em vários lugares, né, cara. Que loucura. E como é que tu falou que hoje não tem mais o projeto, assim, que outros caminhos da tua vida aconteceram, seguiram? Tu pensa em refazer o projeto ou hoje não tá... Cara, é muito difícil falar isso, assim, quando eu comecei a gravar, né, eu comecei a gravar devido ao surf. Eu lembro que mais a grana veio do ioiô, então por isso que eu falo sempre tudo tá. Eu lembro quando eu comprei minha primeira câmera, foi em 2009, eu tava fazendo um projeto em Petrópolis, na verdade no momento eu tava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e foi onde eu comprei a primeira câmera, eu comprei pra gravar o surf, né. Mas foi com o ioiô, então o ioiô ele vinha, minhas viagens de surf foi tudo através do ioiô, né, e, cara, quando eu comecei a gravar depois, foi novamente por causa do ioiô, teve a garotada em 2016, 2015, 2016, você tem que fazer um canal no YouTube, você precisa fazer um canal no YouTube, não sei o quê. Não só pra mostrar, mas eu comecei a fazer uns daily vlogs e bombou. Meu canal bateu 10 mil inscritos muito rápido, né? Mas ele tá meio abandonado, eu quero voltar hoje com os vídeos lifestyle, né? É difícil manter um canal no YouTube, é um trampo e tal. Então, essa foi né, cara? O meu trabalho principal, ele veio através disso. Mas vamos lá que tem coisas que aconteceram antes. Por exemplo, meu casamento, cara, hoje sou casado aí há 7 anos, né, na verdade tem uma pessoa bem conhecida na região, no meio do jornalismo, a Vivian, né, claro. E, cara, eu conheci ela devido ao ioiô, né, ela era repórter da TV, enfim, da Globo aqui, Sport TV e o caramba e tal e tudo, e, cara, devido ao sucesso do projeto, a galera querer conhecer você e tudo, então ela queriam fazer uma matéria comigo, eu acabei indo ao vivo no jornal e sucessivamente eles perguntaram, poxa, a gente quer conhecer o teu trabalho na escola, quem foi a Vivian, então a gente fez uma amizade a partir dali e tudo, passaram 6 meses, né, eu já tinha viajado, saído daqui e tal, mas a gente ficou trocando ideia, então tem muitos frutos que vieram do ioiô, né, cara, o meu relacionamento, eu sempre falo, né, meu maior sonho, acima de todos, era ter minha família. Isso era um princípio gigante, assim, pra mim. E, cara, veio através do ioiô, né? Eu sempre falo que Deus usa as coisas loucas pra confundir as sábias, né? Então a gente nunca sabe como é que Deus tá trabalhando. Eu sempre falo pras pessoas que Deus trabalha no secreto. Então eu conheci a Vivian, conheci através desse trabalho, né? A gente casou depois de 2 anos, né? Depois do pedido inusitado de casamento aí. Que eu lembro do pedido. Eu lembro do pedido. Eu não estava no estádio, mas eu soube. Pra galera que não sabe, eu pedi ela em casamento no intervalo do primeiro pro segundo tempo. O Criciúma tava na Série A do Brasileiro ainda, o jogo foi Criciúma Sport. Ele tava caindo já pra segunda divisão, né? Foi o último jogo, mas, cara, acabou sendo que o jogo foi animal, assim, a repercussão foi super legal, né? Pro time do Criciúma, que tava caindo, embora tivesse caindo, o Criciúma tava na mídia e tal. Claro. Mas pra mim o impacto foi o sim dela, né? Isso Lógico. foi o mais legal. E, então, esse foi né? Mas, cara, o meu, assim, além de eu conhecer, cara, inúmeras pessoas super legais aí, Brasil e mundo afora, né? Que o ioiô me proporcionou, né? Ter amizades até do outro lado do mundo e tudo, eu não me imaginava, eu não sabia como seria eu parar de trabalhar com ioiô, porque eu não conseguia me ver fazendo outra coisa.
E eu não sabia como seria esse processo, o que seria. Mas foi tudo natural. Lá em 2016, ali quando a garotada pediu pra eu fazer o canal do YouTube, eu vi que Deus já tava preparando já esse caminho pra mim, né, cara? Só pra pontuar uma coisa que é super importante que você perguntou. Você me perguntou se eu penso em voltar a trabalhar com ioiô, cara. Eu quero muito, assim, se eu te mostrar, eu recebo mensagem toda semana, né? Quando é que você volta pra minha cidade? Quando é que você vem fazer o projeto aqui? De pais me mandando mensagem, da garotada me mandando mensagem. Muitos deles hoje já estão, igual você está com, sei lá, barba na cara e o caramba e tal e tudo. Muitos deles, eu tava no campeonato de CrossFit, eu também treino, né? Tava no CrossFit aí, teve agora em Gravatal, agora recentemente. Um deles estava lá e tudo, a gente toda mais. Cara, pra você ver. Já se formou em administração e tudo, sim. Então isso. Cara, eu penso sim em fazer um último projeto e documentar tudo isso, assim. Querendo ou não, boa parte da minha história aí, eu tô com 33 anos aí, então boa parte da minha história vem do ioiô, né? Se for considerar o tempo de adolescente que eu joguei, então muita coisa vem disso. Então você documentar tudo isso, eu já produzi acho que 3 ou 4 documentários já, né? Pra empresas, já em documentários que foram super legais, responsável por vender projetos milionários, né? Então, queria muito não projetos de ioiô, mas projetos para empresa mesmo. Claro. Então, eu queria documentar da mesma maneira que eu fiz, né? Contar toda a história, mas fazer desde o começo. E aí sim encerrar ali, né? Mas o ioiô, deixar o ioiô de lado, não. Inclusive, você falou do ioiô. Quando você me chamou, o ioiô tava com o ioiô na mão lá, né? Tava na empresa. Pra você ter noção, um dos lugares que eu trabalho, uma das empresas hoje que eu atendo fazendo vídeo, eles me chamam de ioiô. Não que eu gosto, pra mim eu não ligo muito pra apelido, saca? Eu acho até meio brega, mas tudo bem, cara, eu não ligo, saca? Mas é porque o quê? Faz parte, as pessoas te identificam por algo, assim. Então, cara, ele sempre vai me acompanhar, não existe uma forma, vou deixar de lado o ioiô. Ele deixou de ser o meu trabalho, né, de eu viver daquilo ali, mas ele continua sendo um estilo de vida pra mim, né, onde eu vou sempre tem que levar, eu viajei, eu lembro quando eu tava na Indonésia, cara, todo mundo tinha curiosidade, é algo totalmente diferente, então as pessoas elas são extremamente curiosas, né, então... Isso, e cara, o meu trabalho que veio de tudo isso, né, cara, eu sou muito grato a Deus, e a garotada, né, eu até penso em agora voltar, né, com o canal no YouTube, agora bem mais estruturado, agora com ideias, a gente tava até conversando, eu e a Vivian, esses dias, contar toda essa história, mas também com o título de um vídeo, né, porque a garotada, entre aspas, salvou minha vida, quando a pandemia chegou, né? Porque assim, eu não fiquei, eu falo para as pessoas que eu quebrei, eu não tenho vergonha de falar isso, que a minha empresa, era uma empresa, né? No nosso do ioiô, que eu quebrei. Na verdade, eu não quebrei de ficar devendo uma grana e tudo, mas eu quebrei, cara, de não ter de onde tirar mais grana, entende? Então você tinha um padrão de vida e de repente da noite pro dia você se vê sem nada. E, cara, quando eles pediram, essa garotada vinha pedir para fazer o canal no YouTube, eu fui pra fazer, e era pra fazer o que eles estavam pedindo pra eu ir lá, fazer as manobras, fazer aquela coisa, tipo, eu não curto muito tutorial, acho meio chatão. Se for pra fazer, eu faria de uma forma totalmente diferente que a galera faz. Tem vários tutoriais que eu acho super legal, né, como fazer, enfim, né, do it yourself e tal, toda aquela pegada. Mas, eles me despertaram o interesse pra esses vídeos mais cinematográficos, que a galera gringa fazia, uns vídeos de rolê lifestyle. Eu conheci um cara que era de fora, um canadense, né, e, cara, eu me encantei pelo trabalho do cara. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a estudar. E aí foi onde foi nascendo uma outra profissão, um outro lifestyle, né? Hoje eu faço o mesmo estilo de trabalho dele e levo isso para dentro das empresas que me diferem o meu trabalho de tantas outras pessoas, né, cara? De ser só mais um vídeo institucional ou de outra coisa. Então eu fui estudando. Então eu sempre falo pra garotada. Sempre falo pra Vivian. Essa garotada acabou salvando minha vida de alguma maneira, né? Eles me despertaram ali, beleza, e de repente eu vi, cara, eu quero seguir esse outro caminho. Inclusive, semana passada eu tava gravando um vídeo desse estilo, fui pra Cachoeira das Bromelas, a gente gravou o rolê todo, não tá editado ainda, mas vou editar depois o trabalho e tal. E, cara, as coisas estão acontecendo, entende? Eu não quero ficar fazendo, eu faço vídeos para as empresas hoje, trouxe uma linguagem diferente, uma das empresas aí que eu trabalho hoje, que eu falo que é um dos meus principais clientes, mas meu principal parceiro, principalmente, é a Brasil Cubo de Tubarão Cara, eu levei a linguagem que eu achava legal pra dentro da empresa. Eu deixei de fazer, não com todo respeito, mas eu levei um vídeo de lifestyle pra dentro de uma empresa que é corporativa. Legal. Diferente, né? Diferente. Eu vou te mostrar depois o vídeo aqui, você vai entender o que eu tô falando. Uma pegada mais cinematográfica, mas a questão não é só uma imagem cinematográfica. A dinâmica de edição. Sim. É um vídeo que, teoricamente, assistiria só quem seria nichado, e hoje não. Um vídeo que quem não é do meio também para assistir porque o vídeo é legal, entende? Uhum.
Então, isso, hoje a empresa está gigante, aí tá indo por parte de um valuation de 1 bi, uma empresa que tem 7 anos, cara, entende? É uma construtora, mas que ela veio com projetos diferentes. E eu tenho, cara, algo que eu falo muito orgulho de participar da história deles, construindo isso aí. São 2 anos que eu trabalho com eles, né? Atendo vários outros projetos, várias outras empresas, várias outras marcas também, como criador de conteúdo também, né, cara? Eu quero mais ir pro meio, como eu te falei, eu quero mais pro meio da criação de conteúdo. Eu gosto, tenho um carinho especial por esses lugares que eu trabalhei, por essas empresas que sim me impulsionaram a crescer, me impulsionaram a investir nessa nova empresa, né? Hoje eu tenho uma produtora, né? Uma produtora individual, lógico, se eu precisar de mais gente, a gente acaba contratando para fazer alguns projetos específicos, mas o projeto é basicamente esse, mas eu quero trabalhar mais como criador de conteúdo de valor profundo, não conteúdo raso, entende? Não chegar lá e falar um monte de abobrinha e tudo mais, não, impactar, deixar um impacto de uma forma positiva, que impacte a mudança de vida, de alguma maneira assim, né, cara? Então, esse é um dos propósitos. Cara, e toda essa história que tu me contou começou com o ioiô? Tudo começou com o ioiô, cara, isso que é o mais legal, né? Então, se a gente pegar e olhar tudo que a gente falou aqui, tudo vem do ioiô, né? E como eu falei pra você, sempre esse versículo ele é muito impactante na minha vida, que Deus usa as coisas loucas pra confundir as sábias, porque o que acontece, cara? Você imagina que de um ioiô tudo isso vai acontecer, entende? As pessoas, cara... Lá tu com 16, 17 anos, nunca imaginaria isso. Não, e eu vou te falar assim, eu vou te dar uns exemplos grandes. Por exemplo, ano passado eu tava em Brasília, não que eu seja ligado à política, mas, cara, eu fui pra lá gravar um projeto que eu gravei o governador, o Ibanez Rocha, eu gravei dentro da sala dele, com uma cacetada de segurança, gravei eu sozinho, fazendo a parte de... Eu tinha que captar um depoimento, mas era eu quem tava fazendo a entrevista, quem tava fazendo tudo e tal. Foi um documentário que eu produzi de um hospital que foi feito em 30 dias, não é um hospital de campanha, mas um hospital feito em 30 dias, todo mobiliado e tudo mais, foi o Brasil Cubo que fez, né? Foi até mais bonito que o convencional. Eu tava lá gravando com o Paulo, que é o presidente do Banco BRB. Para quem não sabe quem é o BRB, é o principal patrocinador do Flamengo, que tem ali na casa do Flamengo. Eu gravei o presidente do banco, que já foi vice-presidente do Banco do Brasil. Cara, gravei uma galera de gente assim que trabalha com empresas hoje, enfim, com uma galera da Ambev, com diretores da Ambev. Então, quando eu chego lá e falo, todo mundo na Ambev hoje, é até engraçado, a galera me chama, liga, às vezes, devido a esses trabalhos que eu fiz intermediado pela Brasil ao Cubo, e a galera fala, liga pro ioiô que ele vem aqui, cara, e se tornou, marcou isso. Então, você pega, poxa, de um brinquedo acontecer tudo isso, entende? Então, eu vejo que na vida, pra tudo tem um propósito, né, cara? Todas as coisas você nunca vai saber, mas ele vai se refletir lá na frente, né? E então tudo isso veio. Isso eu tô falando de trabalho, cara, mas se for pegar meu casamento, minha família hoje, né, cara? Cara, eu conheci através do ioiô. Talvez se eu não estivesse jogando ioiô, eu não ia estar aqui em Criciúma, entende? Sim. Enfim, então são várias coisas, assim, né, cara? A galera me conhece bastante devido ao ioiô. Eu faço inúmeras outras coisas, inúmeros outros esportes. Joguei tênis de mesa, campeão paranaense de tênis de mesa, caramba e tal. Então, isso, né? Cara, eu sempre, te ouvindo aí, eu sempre tenho 2 perguntas que eu faço, eu deixo separadinho aqui, porque eu gosto de perguntar para as pessoas que eu convido, assim, como o esporte dela impactou na vida. Para ti eu não preciso nem perguntar, porque tudo que a gente conversou aqui foi um impacto do ioiô na tua vida, né? Mas tu conseguiria resumir o ioiô, no contexto geral, em uma palavra para mim? Ou em uma frase, máximo? Cara, um estilo de vida, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz, uma frase, eu pedi uma frase, mas eu tenho que falar, tem um vídeo que tá no meu Instagram, que era um amigo meu de Floripa, não me conhecia, ele era produtor de vídeos também, e ele me ligou e a gente fez um vídeo que se chama Ioiô Bro. Depois eu posso te encaminhar esse vídeo aí, ele conta um pouquinho da história. Não sei se dá pra resumir uma frase, assim, mas é um estilo de vida, né? A gente impactou pais e filhos, impactou tudo, então, cara, que você use o que você tem na mão, independentemente se for um ioiô, se for uma bola de futebol, se for uma raquete, se for uma prancha, se for um skate, se for, cara, o que você tiver, entende? Se for, sei lá, cara, uma perna de pau ali que seja pra você fazer, você sempre vai ter a forma de impactar alguém. Então, faça daquilo que você tem agora um estilo de vida que as coisas elas vão acontecer. E faça com amor, né, cara? Alan, cara, a gente já tá com o tempo acabando. Tu viu que o papo foi tão bom, tão leve, que já foi quase 40 minutos, né? Caraca, a gente nem sente. Nem sente. Pô, primeiro te agradecer por ter vindo aí, aceitado o nosso convite. E foi um prazer te ouvir, cara. É tocante, assim, a forma como tu fala do esporte, de como tudo isso influenciou na tua vida, como na tua família, né? A família que tu está constituindo, no teu trabalho, enfim, é muito bacana te ouvir todo esse teu depoimento aí sobre o ioiô, sobre esse esporte, essa brincadeira que é um esporte, enfim.
Obrigado mesmo, viu? Pô, eu fico amarradão, cara, de poder compartilhar. Vocês podem contar comigo aí quando vocês precisarem. Fica tranquilo que na próxima a gente chega no horário. E é isso aí, a gente tá junto. A galera de Criciúma, se sim houver a possibilidade, eu gostaria de fazer um último projeto, né? Talvez aqui, pelo fato de eu estar morando aqui, né? Me mudei pra cá em 2016, devido ao casamento, eu poderia morar em qualquer local do Brasil. Mas aqui eu gostava bastante por causa da galera também, né? Conheci muita gente, ter as praias perto, você tem tudo muito perto aqui. Então é muito fácil você se deslocar pra qualquer outro lugar, curtir serra, frio. Sim, tudo. imagina, no meio de tudo, né? E eu sou, cara, eu sou muito querido. Eu vejo que eu sinto que eu sou muito querido pela galera daqui também, assim. Então, eu também fico muito grato pelo convite. Agradecer a toda a galera que tá ouvindo aí também. Deixar aí se a galera quiser algum contato, trocar alguma ideia também. Até estiver precisando, eu que tiver ao meu alcance aí. Normalmente eu falo pra galera ali no @AlanVierne, Alan com 2 L's, ALLAN, VIERNE, Vierne. E a gente tá aí pra somar. Show de bola. Esse foi o 5º episódio do Desregrados com Alan Vierne. Até o próximo episódio. Tchau!